Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nessa videoaula de hoje a gente vai trabalhar 3 conteúdos de vendas. Num primeiro capítulo a gente vai falar um pouco sobre a introdução, um pouco sobre esse assunto do que é a profissão de vendas e depois algumas técnicas e a questão do super vendedor. Para isso eu elaborei algumas perguntas e aí com base na resposta, na medida que eu for respondendo essas perguntas, a gente vai estar trabalhando esses 3 conteúdos. E aí, se vocês tiverem dúvidas, não tiver entendido alguma coisa, algum ponto que eu tenha trabalhado, deixa aqui para mim nos comentários que eu vou fazer questão de responder, tá? E no mais, assim, espero que vocês gostem, que eu preparei com muito carinho. E aí, se vocês tiverem gostado, deixe um gostei para mim, porque aí vai me motivar para preparar ainda mais videoaulas para vocês, tá bom? Então, até a próxima e curtem aí a nossa videoaula. Então, pessoal, começando a nossa videoaula, nós vamos tratar 3 assuntos, quais sejam a profissão de vendas, técnicas de vendas e o super vendedor. Então, vamos lá? Como eu disse, eu elaborei algumas perguntas que vão nortear toda a nossa aula. Na primeira pergunta, liste as vantagens e os desafios de se trabalhar com vendas. Algumas vantagens, né, pessoal? Oportunidade para galgar altos cargos. Eu mostrei para vocês, e nós sabemos, que o profissional de vendas hoje, ele tem grandes oportunidades, porque às vezes ele começa ali como um vendedor de balcão, né? E aí ele vai crescendo, se torna gerente de vendas e até, quem sabe, liderando a gerência aí de uma rede, até mesmo atendo o seu próprio negócio. Então, a gente tem aí muitas oportunidades para quem trabalha com vendas. O profissional é, além de tudo, formado para a vida, porque constantemente ele está aprimorando suas habilidades, as suas qualidades. O lidar com as pessoas diariamente faz com que essas habilidades, cada vez que passa, sejam mais aprimoradas. O vendedor é seu próprio administrador. Ele consegue gerenciar o seu tempo, sua rotina, sua questão financeira, porque principalmente aqueles vendedores que trabalham de maneira autônoma ou como representantes comerciais, eles conseguem ter uma autonomia na administração ali da sua vida, né, do seu tempo. Além disso, trabalhar com vendas traz grandes vantagens financeiras. Hoje a gente tem garantido não só a questão do salário, mas também o pagamento de bônus e comissões. E acontece, às vezes, de vendedores terem salários, às vezes, mais altos do que os próprios donos empresários, porque fazem grandes vendas, não só de volume, mas também de valores, e com isso acaba ganhando salários muito altos. E por fim, uma outra vantagem é a questão da vida ativa. Vendedores fazem viagens constantemente, participam de atividades sociais, relacionamento com clubes, associações, etc. Se torna uma pessoa bastante conhecida da sociedade. Há alguns desafios de se trabalhar na área de vendas, assim como qualquer outra área, né? Tem seus desafios. Passar muito tempo longe de casa, então se for uma pessoa, seja um homem ou uma mulher que trabalha com vendas, tem a questão da família. Muitas vezes trabalha fora do horário comercial, respondendo mensagens, tendo contato com o cliente, até mesmo fim de semana, né? Às vezes um jantar com o cliente, por exemplo. E por fim, toda profissão oferece riscos, né? Não só a profissão de vendas, mas qualquer outra profissão. Ora mais altos, ora riscos mais baixos. Bom, na segunda pergunta, eu pedi para explicar os mitos existentes sobre a área de vendas. Então, a gente tem alguns mitos que nós precisamos desmistificar. Por exemplo, alguns indivíduos acreditam que a área de vendas é um trabalho inferior, ou seja, existe a questão do mito da inferioridade. O trabalho em si é nobre e não importa o tipo de atividade, todas têm seu valor. O que fez existir esse mito de dizer que vendas é um trabalho inferior surgiu por conta da comercialização. Porque na era de vendas, por volta de 1930, nós tivemos a figura forte do vendedor, né? A gente ouve na história um momento de grande necessidade dessa figura, desse profissional. Os vendedores faziam de tudo para poder vender os seus produtos.
né, havia uma concorrência muito grande. E aí, às vezes, nesse empurra-empurra, o cliente acabava comprando algo que, no fim das contas, ele não precisava ou não ficava satisfeito. Então, gerava uma certa descredibilidade, né? Gerou uma certa descredibilidade na figura desse profissional nessa época. Mas de lá para cá, muita coisa já mudou, né? E aí a gente tem acompanhado aí o crescimento dessa profissão. O papel do vendedor mudou e continuará mudando. Então, hoje, há uma profissionalização muito grande desse profissional. Então, ele é tratado como um consultor, um assessor do cliente. Então, ele é um profissional que é procurado quando o cliente está em dúvida, por exemplo, com algum detalhe técnico do produto que ele está com vontade, com desejo de comprar, né? Alguma informação que talvez ele não encontrou na embalagem, então ele procura o vendedor. Negociação, né? Ali na hora de chorar um descontinho, alguma coisa assim. Tudo você consegue com muito mais facilidade quando você tem um vendedor por perto, né? E não apenas uma máquina, um chat de conversas, como a gente tem quando a gente compra pela internet, por exemplo. Então, o papel do vendedor não é simplesmente um vendedor de produtos, mas sim um vendedor de soluções. Seu profissionalismo é que determinará o seu grau de prestígio. Então, a gente tem profissionais e profissionais de vendas. Tanto quanto em qualquer outra área, existem bons profissionais, na área de vendas também não seria diferente. O segundo mito é o vendedor nasce pronto, ele nasce feito. Na verdade, isso não existe, né, gente? Ninguém nasce pronto, feito para nada. Muito menos para uma profissão como é a área de vendas. Então, mesmo que a pessoa sem treinamento nenhum, sem qualificação nenhuma, trabalha com vendas, é porque, gente, ele já tem algumas habilidades natas, algumas características pessoais, mas é claro que ninguém nasce pronto para nada. Ele pode ter até uma predisposição, ou seja, ele já nasce com uma certa habilidade, com algumas características, mas se ele não aprimorar isso, se ele não trabalhar, ele não vai evoluir. E a evolução, gente, é a constante melhora do profissional. Por isso é importante sempre buscar treinamento e aperfeiçoamento, porque ninguém nasce vendedor, nasce com facilidade para vendas. E aí sim a importância do aperfeiçoamento, certo? Então, há um certo estereótipo de que o vendedor ele tem que ser falante. Gente, mas é muito, muito pelo contrário. O vendedor ele não tem que ser falante. Antes de tudo, ele tem que ser um bom ouvinte. Porque, primeiro, para saber o que o cliente está precisando, ele precisa ouvir. Ele precisa dar atenção ao cliente, saber o que ele está procurando, o que ele necessita, o que ele deseja, para aí sim falar o que a empresa, o que ele tem para oferecer, que vai solucionar esse problema, essa necessidade que ele manifestou, para ofertar a melhor solução. Por isso é chamado de consultor de vendas, né? Assessor, e não simplesmente um tirador de pedidos. Desde uma pessoa mais tímida e contraída pode se tornar um excelente vendedor. O importante é dominar as técnicas. O terceiro mito é que o vendedor ele vende qualquer coisa a qualquer um. Não é verdade, né? Porque se você não é capaz de vender qualquer coisa, porque você não vai saber de tudo. Como que você, um vendedor de seguros, vai vender, por exemplo, uma ação? Né? Vai movimentar o mercado de ações, representar uma empresa vendendo ações. É impossível, você não conhece nada desse ramo, nem desse mercado, nem dessa empresa, nem desse tipo de produto ou serviço. Não é que a gente, para ser um bom vendedor, você consegue vender qualquer coisa. Não, você vende o que você estudou, conhece e se aperfeiçoou para poder ofertar para o seu cliente. Então, não é possível você vender qualquer coisa, porque o bom vendedor não vende qualquer coisa. O vendedor, ele também não vende a qualquer um. Isso existiu, como eu disse para vocês, na década de 30, quando você era obrigado a vender a todo e qualquer custo. Mas desde a década de 50, onde houve o surgimento do marketing e toda a preocupação com o cliente na satisfação dos seus desejos e necessidades, esse aspecto mudou.
por melhor que seja o vendedor, nem todo cliente se adequará ao produto ou serviço que é oferecido. Cada um tem suas peculiaridades, seus interesses, suas motivações, seus desejos, suas necessidades, né? Então, a gente tem que entender o que o cliente quer, o que ele está procurando, o que ele deseja, o tipo de problema, para assim você ofertar a melhor solução. Às vezes, o cliente entra na sua loja, você atende e ele sai sem comprar de você, porque você prestou o serviço de vendas, falando que, no momento, você não tem o produto que vai resolver o problema dele, mas que talvez ele encontre isso em outro local. Então, essa é a figura do assessor de vendas. Se não é possível vender em determinado momento, pode-se vender em outro. Portanto, as portas devem sempre estar abertas. Você não ganhou a venda, mas você ganhou o cliente naquela hora, quando você foi sincero, honesto e falou que aquele tipo de produto que você tem não vai resolver o problema dele como ele deseja. Então, esse é o comportamento que a gente deseja hoje de um profissional de vendas. Na pergunta número 3, explique as principais características que um supervendedor apresenta. Em seguida, responda: essas características são natas, ou seja, o vendedor já nasce com elas? Ou ele pode se aprimorar a ponto de dominá-las? Bom, querendo ou não, eu já respondi um pouco essa segunda parte da pergunta número 3 na pergunta número 2. Mas vamos lá. Primeira coisa, né, a questão das características que quase sempre a gente percebe num vendedor de sucesso. A primeira delas é a questão do nível de energia. Bom, os vendedores, eles têm muita energia e quase sempre são pessoas muito positivas, sempre dispostas e prontas para cooperar, veste a camisa da empresa e se dedica constantemente ao trabalho. Possuem uma intensa autoconfiança, eles acreditam em si, confiam em si, não temem as situações novas, conhecem suas capacidades e sabem até onde ir, conhecem seus limites, que é o mais importante, demonstram estar sempre prontos a enfrentar novos desafios. Está um desafio muito grande, né, na situação em que vivemos para os vendedores. As lojas tiveram que ficar vários dias de portas fechadas e esses vendedores, o que eles fizeram? Montaram grupos de WhatsApp, tiraram fotos dos produtos, enviaram aos clientes. Você tem que buscar uma forma, um meio de dar a volta por cima, porque você conhece suas habilidades, suas capacidades. Além disso, uma outra característica é a questão dos valores, né? Prestígio, status, ansiedade em ganhar até mais dinheiro e melhorar o padrão de vida. Porque se você não tiver aquela boa ambição, você não vai se sentir motivado em correr atrás, em se dedicar, em desejar o impossível, né? Então, a gente tem que estar sempre tendo algo, algum objetivo, alguma meta, que é o que vai nos mover, é o que vai nos fazer levantar todos os dias cedo, correr atrás do que a gente deseja. Valores, cada um tem o seu, mas são eles que vão impulsionar nossas ações. É a partir desses valores é que sempre estaremos motivados com o desejo constante de progredir, seja materialmente ou profissionalmente falando, de nos tornarmos pessoas bem-sucedidas e profissionais de referência na área. Uma outra característica é a questão de se trabalhar sem supervisão. Como eu disse, o supervendedor é aquele profissional que supervisiona, que administra o seu próprio tempo. Ele consegue gerenciar seus clientes, seus fornecedores, enfim. Ele não tem aquela situação onde quase sempre a gente tem em outras profissões de horários quase sempre formalizados, registrados, né? O profissional de vendas, ele tem uma autonomia um pouco maior, principalmente aqueles profissionais que atuam nas ruas, aquele profissional de campo, né? Como eu mencionei anteriormente,
os representantes, os autônomos, né, que trabalham na área de vendas. Então, eles conseguem tomar iniciativas, decisões estratégicas sem necessariamente consultar o seu gerente. Ele tem essa liberdade, ele tem essa autonomia e ele consegue gerenciar isso de uma maneira tranquila e que vai, no fim das contas, gerar valor não só para ele, mas também para a organização que ele trabalha. Além disso, há uma perseverança constante. O vendedor de sucesso, ele entende que um não faz parte, mas nem por isso se deixa abater. É aquela famosa frase, né, pessoal? O não a gente já tem, então nós temos que correr atrás do sim. E correr atrás do sim não necessariamente significa forçar uma situação, mentir, criar algo que não existe. Muito pelo contrário, nós devemos sempre procurar galgar lugares mais altos de sucesso, enfrentando os obstáculos pelo caminho, mas com seriedade, empatia e principalmente com força de vontade e dedicação, pensando sempre no nosso cliente, no nosso consumidor. Não só o problema dele daquele momento, mas também criar um vínculo de confiança, de credibilidade a longo prazo. Tendência natural à competição, e aí eu abro até um parênteses e acrescento cooperação, porque além do vendedor ser competitivo, ele também, o super vendedor, ele é cooperativo. Ele compete, ele aceita desafios, ele vence muitos deles, mas ele sabe trabalhar em equipe. A competição, gente, ela é sadia, é natural, o ser humano gosta de competição. Só que competição sem cooperação não vai muito longe, né? Você não se torna uma pessoa admirável, você se torna aquela pessoa sempre que pensa na competição em primeiro lugar e que o mais importante é ganhar sem olhar para os que estão do seu lado. E isso é muito triste. E, como eu já falei, né, a questão da empatia. É fundamental ter empatia, que é essa capacidade de nos identificarmos com os desejos do próximo, de não gostar do cliente, mas entender seus desejos, seus problemas, seus anseios e tentar ofertar a melhor solução. E, por fim, o ímpeto. O que é ímpeto? Aquela vontade forte que a gente tem de vencer. E, para vencer, a gente precisa vender. E vender a todo e qualquer custo não justifica mais nos dias atuais. Então, é ser um bom vendedor, pensando sempre no cliente. Com isso, você vai criar uma certa credibilidade e confiança. E aí o dinheiro, gente, vai ser consequência. Os altos salários, altos cargos na área de vendas vai ser reflexo da sua atitude enquanto profissional. Porque sempre o desejo de competir, de persuadir, de convencer e ganhar clientes é natural do vendedor. Agora, você fazer tudo isso não de uma maneira digna, aí é o que é a questão. E aí eu perguntei para vocês, né, na segunda parte da pergunta, se essas características são natas. Então, vocês viram que é até um certo mito que existe, que o vendedor ele nasce pronto, ele nasce feito, mas não é nada disso. O vendedor ele pode até nascer com essas certas habilidades, mas para se tornar esse super vendedor, um profissional de referência, ele deve se dedicar, se esforçar, buscar constantemente conhecimento e aprimoramento. Assim, sem a busca constante por excelência, até aquele que já nasce com essas habilidades, com essas características, ou seja, com essas predisposições, ele pode não se tornar um super vendedor. Ele vai ser simplesmente mais um no meio de todo mundo, né? Então, qualquer um pode ser um excelente profissional de vendas. Basta se dedicar, basta querer. Na questão número 4, eu perguntei sobre a aparência. Será que a aparência faz a pessoa? Não, a aparência não faz a pessoa, mas ajuda a vender. O que eu quis dizer com isso? Olha só, o vendedor é o cartão de visita da empresa. A primeira pessoa, o primeiro contato que você vai ter ao entrar no estabelecimento é a figura do vendedor.
Então, ao olhar, ao bater o olho, aquela primeira impressão é a que fica. Ninguém consegue causar uma primeira impressão de segunda oportunidade. Então, desde o momento em que o cliente olha para você, desde a sua aparência, o que você está vestindo, seu cabelo, seu sapato, seu uniforme, enfim, ao momento em que você fala um bom dia, uma boa tarde, começa a conversar com o cliente, é a primeira impressão. O que eu estou querendo dizer aqui é que a aparência não faz, mas ajuda, porque ao bater o olho na figura do vendedor, ele vai fazer toda uma associação com a loja, com o produto e com a marca. Se esse vendedor não passar uma boa impressão, consequentemente os outros itens também não vão causar essa boa impressão, né? Então, os vendedores eles devem se adaptar ao ambiente em que eles trabalham. Uma loja de esportes, o vendedor não tem que usar de uniforme, terno e gravata. Casa muito bem aqui um uniforme mais esportivo, tênis, né? Aí tudo bem. A mesma coisa um executivo ir de macacão trabalhar. Então, não dá certo. Isso vale para marketing pessoal de todos nós. Então, antes de mais nada, antes de falar de aparência, a gente tem que pensar no nosso marketing pessoal. As roupas, então, são as embalagens dos vendedores. Por isso, muito cuidado. Meninos, homens com corte de cabelo e barba, bermuda, boné, chinelos e até as unhas, né, sujas, sem cortar. E a mesma coisa vale para as mulheres. Roupas provocantes, penteado, né? Às vezes o cabelo preso é mais adequado do que o cabelo solto. Uma leve maquiagem é indicada muitas vezes. E até mesmo a questão das unhas. Para quem gosta de usar esmaltes, tem que ter muito cuidado, porque quando o esmalte começa a cascar, a ficar danificado, passa uma péssima impressão. Você pensa assim, nossa, ela está descuidada com uma questão de higiene dela. O que dirá as outras coisas enquanto profissional? Então, a imagem, gente, como eu disse, não faz a pessoa, mas ajuda a vender. Então, vamos ter cuidado aí com o nosso marketing pessoal. Qual a diferença entre objetivo e meta? Será que é a mesma coisa? Bom, de cara eu falo para vocês, não são. Objetivo, gente, é algo maior, né? É algo que representa um desejo a ser alcançado, que geralmente é de médio a longo prazo. Então, por exemplo, eu quero me tornar um gestor comercial, esse é meu objetivo. E aí, então, eu vou traçar o meu objetivo, formar em gestão comercial pelo IFTM até dezembro de 2023. Então, eu tracei aqui o meu objetivo, formando uma frase. Esta frase começa geralmente com um verbo no infinitivo, que é uma ação, é o que eu quero fazer, e ela também está quantificada no tempo e no lugar. Por exemplo, aqui, o que eu quero ser, aonde e até quando. Então, é interessante, quando a gente for traçar o nosso objetivo, pensar na formulação dele dessa forma, seguindo esta estrutura. Porque se eu colocar só assim, por exemplo, formar em gestão comercial pelo IFTM, tudo bem, você vai, começa o curso, faz o primeiro período, segundo, terceiro, reprova, volta, fica em algumas matérias, não faz o estágio, não faz horas complementares, enfim. Vai empurrando do jeito que dá, até chega um ponto em que você vai ficar desmotivado, vai desistir do curso e sair, como acontece com muitas pessoas. Então, se você não traça um objetivo adequado, quantificável, você vai se perdendo no tempo, né? Então, é importante a gente colocar o tempo e o lugar, ok? Já a meta é tudo aquilo que te levará ao objetivo que você traçou. Então, primeiro a gente pensa no objetivo, depois na forma como a gente vai buscar esse objetivo, ou seja, é como se fosse pequenos objetivos. É o caminho que eu vou percorrer até chegar ao meu objetivo. É como se fosse o objetivo, o topo da escada e a meta cada degrau. Então, para eu chegar lá, o que eu preciso fazer? Sempre da mesma forma. Uma frase iniciada com verbo no infinitivo, mostrando a ação,
E aí sempre determinando o como, o quando, o onde e em que tempo você deseja fazer aquilo. Então, por exemplo, eu quero perder 12 quilos. Para eu perder 12 quilos, esse é meu objetivo. O que eu preciso fazer enquanto meta? Perder 1 quilo por mês. Então, se eu iniciar em janeiro, eu tenho que perder 1 quilo em janeiro, 1 quilo em fevereiro, enfim. Quando eu chegar lá em dezembro, eu vou ter perdido os 12 quilos que eu desejei, que eu coloquei como objetivo lá no início do ano. Dessa forma, a gente consegue entender meta e objetivo. Na pergunta número 6, na fase de prospecção de clientes, há a procura e avaliação do mesmo. Para isso, há 6 formas que podem ser utilizadas. Quais? Então, gente, as vendas, ela é tratada como um processo que envolve bastante técnicas, certo? No momento em que você está procurando e avaliando possíveis clientes em potencial para o seu produto, para o seu negócio, quais são as possibilidades que nós temos de encontrar esse cliente? Bom, eu coloquei aqui algumas formas. Por exemplo, através da corrente contínua. A cada entrevista que você faz, você solicita a indicação de um contato. Então, uma entrevista leva a outra, que leva a outra e assim sucessivamente. Basta você agendar a primeira, né? E aí você vai pedindo indicações e aí vai gerando uma corrente. A segunda forma, centro de influências. Alguém ou grupo que serve como centro de influência. Então, por exemplo, você conhece alguém de um determinado grupo ou um grupo em si, né? Rotary, Lions, alguma associação, enfim. Ou uma pessoa específica ou um grupo aonde você vai ter como referência para buscar esses contatos, essas informações. A terceira forma é por observação pessoal. Então, aqui não envolve muita técnica, ou seja, significa que até em conversas informais a gente consegue extrair informações que nos auxiliará num futuro próximo, um contato, né, ou até mesmo uma entrevista. A gente pode buscar isso numa roda de conversa, numa revista, assistindo um noticiário, enfim. A nossa observação do dia a dia ajuda muito. Basta a gente ficar atento quanto a elas e usá-las da melhor maneira possível. Quanto a assistente de vendas, tem algumas empresas que fazem da seguinte forma. Em vez de você enviar um vendedor titular, um vendedor já de carreira, contratado, experiente, numa entrevista inicial, você envia um vendedor júnior que está em treinamento para, digamos assim, fazer o meio de campo, apresentar a empresa, o produto, sentir se o cliente mostrou ou não interesse no que você está ofertando, para aí sim enviar seu vendedor titular. Então, é uma forma de você estar aí economizando tempo e também recursos. Na penúltima, nós temos as novas contas. Nesse caso aqui, o vendedor ele sai a campo e vai mesmo porta a porta, sem agendamento prévio, fazendo esses contatos. É bem mais demorado, né? Ele não consegue resultados rápidos, mas, porém, vai acontecendo também uma corrente contínua, porque ele bate na primeira porta, pede a indicação para a segunda e assim vai. Então, é mais demorado, é mais braçal, digamos assim, mas também é uma possibilidade de procurar e avaliar um novo cliente. E, por fim, outras fontes. São diversas outras formas que a gente tem para buscar um novo cliente, através de, por exemplo, um cliente antigo, feiras que você participa, exposições, concursos classificados, enfim, tem tantas outras possibilidades, basta a gente usar nossa criatividade e correr atrás. Explique os 4 métodos para uma boa abordagem. Então, a gente tem aí a apresentação, a abordagem do produto, o método de se fazer perguntas e a questão do elogio. Então, quando você tem ali uma entrevista agendada, né, uma reunião com um cliente em potencial, você pode utilizar qualquer uma dessas 4 técnicas.
Quase sempre, o que você deve se preocupar, independentemente delas, é com a impressão que você vai deixar, como nós já comentamos aqui nesse próprio vídeo, e aí isso envolve a aparência, a fala, até a forma de cumprimentar, de começar a sua apresentação faz toda a diferença. Principalmente o momento em que você agenda a entrevista, a reunião, e aí você chega atrasado. Só aí você já passou uma péssima impressão. Então, a gente tem que ter cuidado com os mínimos detalhes, né? Porque o detalhe faz toda a diferença. Quanto ao método de apresentação, nada mais é do que você iniciar a entrevista se apresentando a empresa, o produto, o portfólio, enfim. Basicamente, é uma apresentação que você vai fazer. Tá? É o primeiro método, é o mais simples. Já na abordagem do produto, você demonstra, através de um comentário, uma atitude sua, enfim, algo relacionado ao produto. Né? Então, aqui a gente utiliza muito no varejo, quando, por exemplo, o cliente entra na loja e está lá, por exemplo, pegando uma blusa, uma camisa, como está aí nessa foto, e aí o vendedor vê uma oportunidade para chegar. E aí ele vai fazer a sua abordagem não se apresentando, mas pelo produto que o cliente já está mostrando ali interesse, né? Ele fala assim, nossa, essa roupa faz parte da nova coleção que chegou aqui na loja. Coleção, por exemplo, de inverno, né? Como está aí nos dizeres que eu coloquei para vocês. Então, ele dispensa aquela apresentação inicial e já foca o produto, porque o cliente já está ali pegando, manuseando, dando uma olhada. E aí você já tem uma ideia do que ele está procurando. O método de fazer perguntas é o mais usado, porque o cliente está ali, acabou de chegar, você se apresenta, ele fala mais ou menos o que ele está buscando. Aí ele não dá muita informação e você fica na dúvida. Para você ofertar talvez um produto mais adequado, o ideal é o quê? Você começar a perguntar. Perguntas específicas. Que tipo de produto que você está buscando? Ah, é isso. Ah, é para qual ocasião de uso? Qual o seu tamanho? Qual cor você prefere? Alguma marca que você gosta mais? Enfim, vai fazendo pergunta, vai tentando identificar as características do que esse cliente está desejando, o que ele está buscando. Agora, a gente tem que ter cuidado que não são perguntas pessoais, particulares e até aquelas que deixam uma situação indelicada. Não. Evitem o contato próximo. Você não conhece a pessoa. Você está ali como um profissional, como um assessor, um consultor de vendas, e não como um amigo, uma pessoa próxima, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. As perguntas devem considerar os benefícios ao cliente e a solução para o que ele está buscando, e não questões particulares e pessoais. E o último método é o método da abordagem do elogio. Então, por exemplo, ao entrar em contato, você faz um elogio visível ao cliente. E esse elogio não é algo forçado, tem que ser algo natural, simpático, enfim, é uma situação até também de quebra-gelo. Por exemplo, você entra no escritório, né, onde você agendou com o cliente, você está na loja dele, no escritório dele. Então, ao entrar, você diz, nossa, senhor Ferreira, que escritório lindo! Que decoração bacana, sabe? Algo relacionado. Porque aí você consegue, através de um elogio, quebrar um clima, talvez até tenso, e já iniciar uma conversa. Na questão 8, quais são as 6 formas indicadas para se fazer uma boa apresentação? Então, agora você já quebrou o gelo, né? Você já fez a sua apresentação, seja de qualquer uma dessas 4 formas que eu mostrei, e aí agora em si, o que você deve apresentar? Então, a gente tem aquela famosa apresentação memorizada. Você segue um checklist, um roteiro pré-elaborado de apresentação e vai cumprindo aqueles tópicos. Ensaia antes, treina bastante e aí você sabe o que você tem que falar. Quando a gente está começando na carreira, essa apresentação memorizada ela é bastante utilizada, porque você ainda não tem aquela segurança, aquele domínio, né, que um vendedor já de experiência de campo tem. Então, ela é muito utilizada no início. O estímulo à resposta. Você começa uma apresentação já fazendo uma pergunta, porque às vezes o seu portfólio é tão grande de produtos que você não sabe, assim, você tem uma ideia do que seria
o portfólio para mostrar para aquele tipo de cliente. Mas ao chegar num determinado lugar, o que você pode fazer? Começa fazendo perguntas para você ratificar aquele estudo que você fez daquele cliente, e aí, com base no que ele for te respondendo, você vai trilhando a sua apresentação. Então, essa apresentação, diferente da anterior, ela é mais dinâmica, ela é mais flexível, e aí exige uma certa habilidade e uma certa experiência do vendedor. Na apresentação por fórmula, ela é baseada na ideia de que se deve fornecer informações sobre o produto em um formato completo. O vendedor, ele descreve o produto em si, solução, benefícios, características, enfim. Esse método ele é utilizado para vendedores que têm essa flexibilidade e domínio na fala quanto a apresentar o produto, a marca, a empresa e a ideia. Então, quando ele começa a apresentar o produto em si, apresenta um domínio técnico tal sobre o assunto que ele convence na hora o cliente a levar aquele determinado produto. E a satisfação de necessidades, que é a abordagem da satisfação. E, por fim, a gente tem a satisfação de necessidades, que é a abordagem da satisfação, aonde, na verdade, o vendedor ele trabalha com o estímulo à resposta, a abordagem enlatada, e também a fórmula de venda. Ou seja, ele primeiro pergunta e depois apresenta o aspecto, a característica técnica que ele tem sobre apresentar aquele produto. Mas não é qualquer produto, é o produto do qual ele acredita que vai resolver o problema do cliente. Ou seja, é o que de fato vai satisfazer as necessidades e os desejos daquele cliente. E por fim, a gente tem a venda face a face. O vendedor ele está ali disponível para receber o cliente, atendê-lo da melhor forma possível e ofertar o produto ou o serviço que melhor vai satisfazer o que ele deseja. Então, essa venda face a face, ela acontece mais no comércio, né, no varejo. Mas nada impede também de acontecer de maneira virtual, como, por exemplo, essa situação que eu coloquei. Steve Jobs foi referência e é até hoje para a empresa que ele representa, a Apple. E assim como ele, nós temos muitas outras pessoas que a própria imagem dele, enquanto representante da empresa, enquanto vendedor da marca, da imagem, não só dele em si, mas também do produto e da imagem da empresa. O telemarketing ele facilita bastante o processo de vendas, uma vez que você consegue reduzir bastante custos com transporte do vendedor e estadia, etc. Mas, em contrapartida, a gente tem uma grande restrição, né, que é a questão da resistência do cliente. Quase sempre, quando nós recebemos uma ligação aonde está sendo ofertado algo para a gente de cara tem um dissabor muito grande. Tem que ter muito cuidado ao se fazer venda por telefone para não criar essa antipatia com o cliente. Dê um exemplo em cada um dos métodos utilizados para se fechar a venda. Então, depois que você passou por todo o processo de várias as etapas, utilizando várias técnicas, nós sentimos, enquanto vendedores, o momento certo de fechar a venda. E quase sempre você sente esse momento. Para isso, você pode utilizar de algumas técnicas, por exemplo, de um método direto. E aí, vamos fechar o seu pedido? Ou, então, posso pedir quantas unidades para o senhor? Então, dessa forma, você fazendo esse tipo de pergunta, você está diretamente estimulando o fechamento da venda. Mas também, em vez de você fazer de uma maneira tão direta, talvez um cliente mais delicado ou que tem mais dúvidas ainda, não está tão certo ainda da sua decisão, você pode fazer perguntas para induzir ao sim dele, para ele se sentir convicto, decidido e fechar a compra. Por exemplo, era esse mesmo modelo e a cor que você tinha em mente? Aí a pessoa vai falar, não, era isso mesmo, era essa cor mesmo que eu queria. Quer dizer, você já ganhou um sim. Ou então, você acredita que o sapato vai combinar com a roupa que você escolheu? Era isso mesmo? Ela fala, eu acho que vai dar super certo. Né? Era isso mesmo que eu queria. Ou então, e aí, ficou confortável?
Ou você prefere algo mais alto, mais despojado, mais arrojado? Quer dizer, você vai fazendo perguntas e a pessoa vai induzindo um sim, que aí vai te ajudar a fechar a sua venda de uma maneira até logo depois direta. E a última forma é através de uma oferta especial. Então, você está vendo que o cara está ali, não caga nem sai da moita, né? Não decide o que ele quer. Então, o que você faz? Você fala assim, ó, olha, então vamos fazer o seguinte. Para a gente fechar agora, só hoje, eu vou te dar 10% de desconto a mais do que eu poderia dar. Vou até chamar meu gerente para ele autorizar e aí a gente fecha essa compra agora, pode ser? Enfim, você está estimulando um fechamento naquela hora. Às vezes o cara está só precisando de um empurrãozinho. Talvez um desconto era o que precisava para ele poder fechar, né? Ou então você fala assim, cara, esse é o último que eu tenho no estoque e tá vendendo super bem. E aí, vamos levar? Quer dizer, você tá meio que dando uma indireta para ele que se ele não levar agora, corre o risco dele voltar depois e não encontrar. Aí, por aquela sensação de perda, ele vai acabar levando naquela hora. Então, assim, qualquer uma dessas técnicas que eu passei para vocês são utilizadas. Depende do momento, da situação e do cliente, para você saber qual delas, né, utilizar na hora adequada. Por fim, galera, eu gostaria de agradecer vocês. Essa foi nossa primeira videoaula, espero que a primeira de muitas. Para fechar, eu gostaria de deixar aí uma mensagem. Nos momentos de crise, surgem os verdadeiros empreendedores e líderes. Os outros ficam imobilizados pela dúvida ou medo. Por isso, né, eu resolvi gravar essa videoaula para vocês. Sei que essa fase, esse momento não está sendo fácil para ninguém, mas é uma fase de adaptação e não, com certeza, vamos ficar imobilizados pela dúvida ou pelo medo, ok? Se, de tudo que eu expliquei, vocês ainda tiverem alguma dúvida ou quiserem deixar algum comentário para mim, fiquem à vontade, vou adorar responder vocês. Deixem um comentário aí no vídeo, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e fiquem com ele, fiquem com Deus.